Bom, 2 Reis, capítulo 2. A partir do versículo 1. Diz assim: Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje te tomará o teu Senhor elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: Também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor elevando-o por sobre a sua cabeça? Respondeu ele: Também eu sei, calai-vos. Disse, pois, Elias: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, rolou-o e feriu as águas, as quais dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. E havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Vamos ler junto essa última parte? Peço-te que me toques por herança, porção dobrada do teu espírito. Para o ensaio ficou bom, dá para a gente repetir mais uma vez? Peço-te que me dê... Pai, louvamos o teu nome nesta noite. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos na casa do Senhor. Ó Deus, e prestarmos a Ti um culto de louvor, de adoração, de gratidão. E o Senhor, ó Deus, conhece cada um aqui, meu Deus, pelo nome. Alcança cada coração de uma forma especial. Queremos dizer que o Senhor tem toda a liberdade, meu Deus, para falar ao nosso coração. Queremos dizer que o Senhor tem toda a liberdade para agir no nosso meio de uma forma sobrenatural. Toma em tuas mãos este lugar, Pai. Aqui é o Betel do Senhor, casa de habitação do Deus vivo. Manifeste, ó Deus, no nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, o tema desta mensagem de hoje é recebendo porção dobrada de Deus. Recebendo porção dobrada. A grande pergunta neste momento é: quantos aqui nesta noite querem receber porção dobrada da parte de Deus? Quantos aqui nesta noite estão com o coração aberto, falando: Senhor, isso é para mim? Quantos aqui nesta noite: Senhor, eu estou disposto a receber essa porção dobrada que vem do céu? Isso é para minha casa, isso é para minha família, isso é para a minha vida. E Deus tem o maior prazer. Na verdade, essa é um dos textos da Bíblia, uma das petições, eu creio, das mais ousadas que eu já vi. Quando Eliseu fala com Elias, naquele momento que ele pergunta: Peça-te o que eu quero, o que você quer que eu te faça? Eu quero porção dobrada. Ele está falando com ele: olha, você fez muito, mas eu quero o dobro. Olha, você foi bênção, mas se é da parte de Deus, eu quero dobrado isso na minha vida. Então é realmente algo assim audacioso que ele pediu. E eu acho que essa é uma das histórias mais lindas da Bíblia, por aqueles que almejam realmente o poder de Deus na vida dele. Todos quanto almejam essa graça, esta manifestação, esta bênção, essa unção de Deus sobre a vida dele, eu creio que esta é uma oração ousada para todos nós.
Não dá para a gente ir diante de Deus e fazer uma oração, uma petição que não seja diferente disso se eu estou querendo realmente ser uma pessoa usada por Deus. Se eu quero ser um instrumento de Deus na minha casa, na minha família, na igreja, na minha célula, não tem como orar diferente a não ser desta forma: Senhor, eu quero uma porção dobrada do Teu Espírito sobre a minha vida. Senhor, eu quero algo novo da Tua parte sobre a minha vida. Senhor, eu quero Te servir com toda a minha força e entendimento, mas eu quero receber do Senhor esta unção. Vocês continuam aí querendo? Vocês continuam orando desta forma? Eu me lembro no final do ano passado, no aniversário da nossa igreja, sempre Deus tem umas palavras assim separadas para esses tempos, né, de aniversário. E quem esteve conosco aqui no ano passado foi o Mário Casquinha, que é o apóstolo lá de Moçambique, da igreja lá em Beira. E ele pregou num desses momentos que ele estava pregando, e ele falou a respeito de duas escolas: a escola da possibilidade e a escola da impossibilidade. A escola dos que creem e a escola daqueles que não creem. A escola daqueles que acreditam e a escola daqueles que creem plenamente que Deus tem todo o poder para fazer e mudar qualquer que seja a situação ou a circunstância. E ele pregou no texto que fala da multiplicação dos pães. E quando Jesus falou para alimentar aquela multidão, Filipe, que é da escola da impossibilidade, falou: Senhor, nós só temos 200 denários. Não dá para alimentar essa multidão. Não dá para fazer nada, Senhor, com isso. Jesus estava falando: tem que alimentar a multidão. Naquilo que André ouviu aqui, esta palavra, os ouvidos atentos, ele fala: Senhor, tem 5 pães e 2 peixinhos. Essa da escola das possibilidades, daqueles que creem, daqueles que são ousados, daqueles que acreditam que a partir do nada tudo se faz. Que a situação pode ser das piores, mas quando Deus está no controle, as coisas são diferentes, acontecem diferentes. Quando Deus está no controle, acontece diferente. Se a gente olhar para Eliseu e para os membros lá da escola dos profetas, são essas duas escolas. Apesar de serem a escola dos profetas, mas são 2 tipos distintos de pessoas. Aqueles que acreditam, aqueles que querem, aqueles que têm fome, aqueles que têm sede, aqueles que têm vontade de servir ao Senhor, com toda a força, entendimento, se colocar à disposição do Senhor, e aqueles que estão ali, esperando alguma coisa acontecer, esperando um mover acontecer lá, vez ou outra. E Eliseu, diferente disso, ele quer experimentar aquela porção dobrada de Deus na vida dele. Há aqueles que querem uma porção maior, há aqueles que querem uma porção a mais. Quem aqui quer uma porção maior da parte de Deus? Uma porção a mais. Mas há aqueles que são os acomodados, e que está suficiente. Senhor, tá bom. Tá bom. Quem aí que está suficiente? Olha para o seu irmão, nem precisa falar nada, não. E só faz um sinalzinho para ele, tá bom, irmão? Então se prepara nessa noite, você vai receber uma porção dobrada. A gente olhando para Eliseu, e ele realmente é esta oração ousada, de querer algo mais, de querer algo que vai fazer diferença na vida dele e no ministério. Olhando esses 2 homens, Elias e Eliseu, Elias, que o nome significa Deus é Deus, Jeová é Deus, não há outro. Esse é o significado do nome de Elias. Já o nome de Eliseu, o significado Deus é a salvação. Deus é a salvação. Eliseu, ele nasceu numa cidadezinha pequena lá, chamada Abel-Meolá. Repita comigo, Abel-Meolá. Ele era, essa cidade, o nome dessa cidade, o significado é terra de pasto, terra de gado. Ele era filho único e o seu pai se chamava Cefate ou Safate. E ele nasceu neste lugar e trabalhava na roça.
não era muito, pelo que a Bíblia diz, chegado à beleza. Desculpa aí, pastor, mas ele era calvo. Tem uma parte da Bíblia que alguns meninos caçoam dele falando que ele era calvo. E ele também não tinha uma estatura que ajudava também não. E alguns estudiosos falam que ele, além disso, ele era meio manco. Ele era camboto. Ele tinha as pernas tortas. Então não tinha nada de boa aparência neste homem, não. Agora, por que Deus escolheu ele, então? Deus olha a aparência? Deus olha o exterior? Deus olha o nosso coração. Deus olha a nossa disposição. Deus olha a nossa vontade. Deus olha a nossa paixão. Deus olha o nosso fervor. Olha quando ele foi na casa de Davi. Os irmãos todos, a Bíblia diz, que eram fortes e de boa aparência. E Davi foi até esquecido. Deus não olha o exterior, Deus olha o interior. Quem quer porção dobrada do Espírito? Neste momento, Deus está olhando para o seu coração. A disposição do seu coração, a paixão que você tem, o desejo, a vontade de servir ao Senhor, isso vai determinar para você uma porção dobrada do Espírito de Deus na sua vida. É isso que vai determinar. Eliseu era essa pessoa, trabalhava então na roça, no arado. E olha que diferença, ele está lá no arado. Quem já trabalhou na roça aqui? Muitas pessoas. Quem já trabalhou com arado? Tem alguns aí. É pesado? É difícil? O boi vai puxando. E ele tem que ir conduzindo. E ele tem a perna meia torta. Não sei qual era a distância desse arado aqui até ele. Mas o boi, ele espanta os mosquitos com a cauda, o rabo. Possivelmente aquilo batia na cara dele de vez em quando. E ele tinha que sair fora. Outra coisa, no arado era praticamente numa terra solta, na lama. Aí pisando, o pé enchia de lama. Tinha que ter uma hora parar. Alguém já fez isso para limpar o sapato? E de repente vem Elias, e diz a Bíblia, ele estava no Monte Horebe, e Deus fala com ele, vai e unge Eliseu para te substituir. Quando ele chega lá, ele estava exatamente assim, arando aquela terra. E Elias então vai, pega a sua capa, o seu manto, e joga sobre Eliseu. Naquele momento, isso era tradição deles, eles estavam dizendo, você é o sucessor. É você que vai ser o meu sucessor. Uma pessoa que é apaixonada, uma pessoa que é da escola da possibilidade, uma pessoa que é daqueles que tem fervor na alma, rapidamente é eu. Agora, ao contrário, uma pessoa que está na escola da impossibilidade, ele vai falar assim, não é comigo, eu não sou capaz. Eu não posso, fala com o irmão do lado. Já perdeu, querido. Já perdeu a unção dobrada de Deus sobre a sua vida. Olha, foi a única vez que Elias foi neste lugar. Foi a única vez que ele foi nessa cidade. Há oportunidades na nossa vida que são únicas. Há oportunidade de Deus na nossa vida que vem só uma vez. E se você perder, perdeu. Hoje à noite, Deus está te dando uma grande oportunidade de receber uma porção dobrada do Espírito. Esta pode ser a única oportunidade na sua vida de você receber essa porção dobrada do Espírito. Essa é a única vez que pode acontecer isso. Tem oportunidades que são únicas. Me lembro uma vez de uma pessoa que trabalhava comigo lá na empresa, família toda na igreja, a esposa e as filhas, e ele não, bem distante de Deus, não queria nada. E na semana seguinte, no domingo seguinte, eu ia pregar nessa igreja, a esposa era membro, e junto com as filhas, que também era membro da igreja. E eu cheguei para ele e falei, fulano, eu quero ver você lá, toda a sua família está lá, eu vou lá pregar.
Eu quero ver você lá. Não estou te convidando, eu estou te intimando, porque a gente tinha essa intimidade. E ele falou, vou ver, cara, vou pensar. Dessa forma mesmo. No domingo, que era o dia do culto, diz a esposa que ele arrumou todo mundo cedo. Não quero chegar atrasado. Eu quero estar no culto porque hoje o meu amigo Fabiano vai estar pregando. Naquela época eu não era pastor, não. Ele vai estar pregando e eu quero ir lá. E todo mundo ficou assustado, o quê? E arrumou todo mundo, chegou cedo na igreja. Preguei aquela mensagem, no final fiz um apelo. E quem estava lá na frente, aceitando a Jesus? O meu amigo, o Carvalho. No outro dia, na segunda-feira, conversando comigo no serviço, falou, olha, daqui para frente eu quero uma vida diferente. Daqui para frente, a minha esposa não merece o sofrimento a qual eu já causei. Então, daqui para frente eu vou mudar. No próximo domingo, quem estava na igreja? Carvalho. Só que não era um culto como esse de adoração. Só que não era um culto como esse de domingo à noite para louvar o Senhor. Era um culto fúnebre. Num acidente de automóvel, o Carvalho morreu. Tem oportunidades na nossa vida que são únicas. Tem oportunidades na nossa vida que nós temos que aproveitar. Glorificamos ao Senhor pela vida do Carvalho. Foi um culto maravilhoso, a despeito dele estar ali conosco, não da forma qual a gente esperava, mas já estava na glória com o Pai. E a família toda glorificando ali o nome do Senhor. Queridos, quem está aqui que é porção dobrada do Espírito? Alguma vez você já desejou, orou, pedindo a Deus algum dom especial? Alguma vez você já parou e falou, Senhor, eu anseio por isso, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu desejo isso. E quando a gente fala de dom, o mais importante destacar não é o dom em si, mas a nossa vida na presença do Senhor, a nossa vida de santidade na presença do Senhor, a nossa vida de obediência. É lógico que isso faz toda a diferença, porque Deus não olha o exterior, Ele olha o interior, Ele sabe do seu coração, Ele sabe dos seus intentos, Ele sabe dos seus desejos, Ele sabe, porque tudo nasce no nosso coração. Então Deus vai sempre olhar para você, não pelo seu exterior, não importa se você é alto ou baixo, mas Deus está olhando e falando, você é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. E é assim que Ele quer te usar. Eliseu estava trabalhando no campo, Eliseu estava naquele arado, Elias chega então, joga aquele manto sobre ele, naquele momento ele não pensou duas vezes, ele já pegou aquele arado, aquele pedaço de madeira e já começou a quebrar aquilo. Possivelmente, vamos fazer uma ilustração nossa aqui, não tem nada a ver isso na Bíblia, mas possivelmente o boi olhou para ele e falou, você está doido, rapaz? Você vai morrer agora, porque seu único sustento é isso. Eliseu estava tão desejoso que ele falou, vai ver agora? Então você que vai ver agora. Quebrou aquela madeira toda, fez uma fogueira. Quem que foi sacrificado? O boi. E ele só falou assim, ó, deixa eu ir lá dar um beijo no meu pai e na minha mãe, ó, vamos vazar. E seguiu Elias e caminhou com Elias. É lógico que tem alguns passos aqui na vida de Eliseu que a gente tem que destacar para receber porção dobrada do Espírito. É lógico que tem alguns passos que são fundamentais para que Deus atenda os nossos pedidos, as nossas orações, principalmente uma oração ousada como essa. Principalmente se você está orando e pedindo a Deus que te dê porção dobrada, que te dê unção nova, que te dê um dom novo, que te dá alguma coisa para usar no reino. Tem alguns passos que são fundamentais. A primeira coisa, o primeiro passo que a gente vê nesse texto, está no versículo 1 que nós lemos do capítulo 2. Mantenha a sua Bíblia aberta que nós vamos dar uma passeada nesses versículos. O versículo 1 que nós lemos, ele diz assim, quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu, da onde? Gilgal, em companhia de Eliseu. O primeiro passo, ele é fundamental, é obedecer.
Se a gente olhar e relembrar alguma coisa a respeito deste lugar, Gilgal, a gente vai voltar lá atrás e a gente vai ver a experiência que o povo de Deus teve assim que saiu do deserto. Eles pararam em Gilgal. Ali em Gilgal, Deus fala a Josué para reunir o povo, porque ele queria refazer a sua aliança com aquele povo. Todo o povo que saiu do Egito morreu no deserto, pela desobediência, pela murmuração. Morreram, só ficou Josué e Calebe. Os que estavam aqui são todos que nasceram no deserto. Então, os que nasceram no deserto, eles não passaram pelo processo que os homens passavam. Oramos aqui pelo Luca e falamos a respeito de Jesus. Ele foi apresentado e ele foi circuncidado ao 8º dia. Então, esses homens que chegaram ali do deserto, eles não passaram por isso. E eles precisavam, então, refazer uma aliança com Deus. Isso era um motivo de obediência. Isso era um motivo de reconhecer Deus como Senhor na vida deles. Então, a obediência para nós, cristãos, é a chave da vitória. A obediência para nós é a chave para receber de Deus respostas das nossas orações. A obediência à palavra do Senhor é que nos garante prosperidade, crescimento, sucesso. O nosso lema é obedecer. Aliás, o nosso alfabeto não é ABCD, é obedecer. Fala para o seu irmão aí do seu lado aí. O primeiro passo para receber a porção dobrada é a obediência à palavra do Senhor. Obediência em todos os sentidos. Obediência em todas as áreas da nossa vida. Obediência em tudo, fidelidade a Deus. Olha, todos nós temos grandes potenciais. Todos nós temos grandes valores diante de Deus. Mas Deus quer usar isso mediante a nossa obediência. Isso não é para te exaltar, não é para nos exaltar, mas é para a glória do Senhor. Mas Ele só usa um vaso de honra, obediência, fidelidade. Fidelidade nos dízimos, nas ofertas. Estamos aqui cansados de falar todos os momentos de dízimo. Esta igreja é uma igreja 100% dizimista. Isso quer dizer fidelidade. Isso quer dizer obediência. Isso quer dizer Deus em primeiro lugar. Mas infelizmente ainda não somos 100% dizimistas. Infelizmente, falhamos na obediência ao Senhor. Estamos vivendo numa crise, desde 2008, algo imprecedente. Agora imagina você viver debaixo desta crise, em desobediência à palavra do Senhor, e debaixo de uma grande maldição, porque quando desobedecemos, estamos, diz a palavra, em maldição. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Quem aqui quer porção dobrada do Espírito? Volte a obedecer. Esta noite é uma noite oportuna para você refazer a sua aliança com Deus. Esta noite é uma noite oportuna de você sair daqui com um sinal, um pacto, porque a circuncisão era um sinal na pele que nós tínhamos um pacto com o Senhor. Hoje, o sinal é o selo do Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos esse selo. Esse sinal que você vai sair com o sinal de que você realmente voltou a obedecer. Gilgal era lugar de obediência. Gilgal era o lugar onde que deu início da formação de um profeta. Eles saíram de Gilgal, deu início ali. Ele não abriu mão, Eliseu não abriu mão. Nós vamos para lá. Se é para renovar a aliança, eu vou renovar. Se é para fazer um pacto, se é para... eu vou estar porque eu quero estar na presença do Senhor. Foi ali em Gilgal, quando eles fizeram isso. Logo depois foi a primeira vez que eles celebraram a Páscoa naquela terra, na terra prometida. Aí o povo voltou a adorar. Aí o povo voltou a se relacionar com Deus. Então, a obediência, queridos.
obediência. A palavra do Senhor diz em Isaías 1:19: se forem humildes, me obedecerem, vocês comerão coisas boas que essa terra produz. Vocês comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se forem rebeldes, desobedientes, serão mortos na guerra. Deus nos chama à obediência. Deus nos chama à obediência. Esse final de semana passado, no sábado e no domingo, nós estávamos lá em Minas, na casa dos meus pais, e era um final de semana de muita festa. Era um final de semana de muita alegria. Era um final de semana em que toda a família estava reunida. Todos, até as pessoas que moram fora do país vieram para esse final de semana. Então eu estava cheio, e foi um momento assim, muito especial, porque a minha avó, que hoje já está aí gozando da 5ª geração, ela completou 100 anos de idade. E ela estava firme lá no culto. Deu um susto na gente durante a semana. Na casa dela tem um muro, e do quintal do vizinho veio um galho de uma árvore e estava passando por cima do muro. Ela foi lá e pegou uma escada dessas de abrir, dessas. 100 anos. Subiu e está lá cortando o galho. Literalmente ela quebrou o galho. E no momento que ela quebrou, o galho soltou, e ela também soltou da mesma forma, veio no chão. Machucou a perna, bateu a cabeça. Mas aquela mulher, ela é uma mulher tão obediente ao Senhor, que inclusive eu que preguei no culto de aniversário. O texto que eu usei foi o texto de Provérbios capítulo 3, que ele fala: se nós formos obedientes à palavra do Senhor, se nós seguirmos a palavra do Senhor, se nós andarmos dentro desses preceitos, a Bíblia diz lá nesse texto de Provérbios, Ele prolongará os seus dias. E tem mais, e você achará boa compreensão. Em outras versões favor de Deus e dos homens. Diante da obediência dela, eu só vejo uma coisa: favor de Deus a respeito da vida dela. 100 anos, a perna dela não fez nada, assim, no osso. Cortou a pele. A cabeça deu um galo na hora, mas no mesmo dia ela já estava orando, pulando, agradecendo. E falando: parece que eu estou sonhando aqui com tanta gente nesse aniversário. E abria um presente, abria outro, como uma criança recebendo os presentes no dia de aniversário. A única coisa que eu vejo nisso tudo: obediência a Deus. Sobre a vida dela, a porção dobrada do Espírito do Senhor. 100 anos, vendo a 5ª geração, tendo a oportunidade de ver a família se rendendo aos pés do Senhor Jesus. E me emocionou muito que no domingo, todos já estavam se preparando para ir, quando eu fui lá na casa, que ela mora sozinha. Minha mãe mora na casa da frente, ela que costura, lava, passa, arruma a casa dela, ela que faz tudo. Ela que administra os remédios que ela tem que tomar, é ela que... Então, quando eu fui na casa dela, cheguei lá, estava um grupo de familiares, a irmã, os cunhados, tudo cabeça branca. Se somar as idades ali, dá mais velho que o Brasil. Reunido lá para orar. E quem estava orando e abençoando toda a família? A minha avó. E eu pude gravar aquilo, e é algo assim que fica na história da gente, porque ela faz parte de tudo isso que a gente está vivendo hoje. E isso vem através de obediência à palavra. Isso vem através de fazer de Gilgal um lugar de conserto, de aliança, de renovo, de pacto com Deus. Bom, segundo passo de Eliseu aí para conquistar esse pedido. Versículo 2. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. E respondeu ele: tão certo como vive o Senhor a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Alguma coisa te lembra a respeito de Betel? Tem 2 momentos que a Bíblia fala de Betel, um com Abraão e outro com Jacó. Abraão foi aquele momento que Deus deu uma palavra para ele: sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela.
e vai para um lugar que eu te mostrarei. E assim ele foi. E chegou numa certa altura, que é esse local, Betel. Ele pegou um travesseiro, uma pedra, e fez daquela pedra o seu travesseiro. E no outro dia ele ergueu um altar ao Senhor ali em Betel, de adoração ao Senhor. Betel quer dizer casa de habitação do Deus vivo. Betel quer dizer lugar onde que Deus habita. O outro momento foi com Jacó, quando ele fugiu da casa do seu pai, fugido do seu irmão Esaú, e chegou numa certa altura, a qual ele parou e dormiu, que era exatamente em Betel. Ele teve um sonho, e no sonho ele viu uma escada, e da escada anjos subiam e desciam por aquela escada. E ali ele ficou maravilhado com aquela visão, e acordou. E quando ele acordou, ele falou: quão temível é este lugar! Deus estava aqui e eu não sabia. Este lugar é a Betel do Senhor. Deus está aqui, queridos, porque aqui é casa de habitação do Deus vivo. Se nós queremos porção dobrada do Espírito de Deus, nós temos que estar inserido na Betel do Senhor. Betel do Senhor quer dizer comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, fazer parte deste grupo. Hoje de manhã nós estávamos com um grupo grande aqui, que no segundo culto eles vão estar presentes também, e uma palestra que eu ministrei sobre a nova vida em Cristo, e ao final era um desafio para quem quer ser batizado, quem quer aceitar a Jesus e quem quer ser batizado. E uma grande parte deles levantaram a mão. Naquele momento nós colocamos uma fita no braço deles, selando aquilo. Não vai ser de imediato, mas no próximo batismo que nós tivermos aqui, certamente o grupo vai estar sendo batizado. Eles vão estar fazendo parte da El Betel do Senhor, da comunhão com Deus, da comunhão com os irmãos, da comunhão da célula. Não dá para a gente crescer, não dá para a gente desenvolver, não dá para a gente frutificar sem estar no corpo, sem fazer parte do corpo, sem estar debaixo de uma autoridade, de uma liderança, de fazer parte de uma igreja. Olha, Deus criou dessa forma. O próprio Senhor Jesus, quando ele começou o ministério, na lei judaica, um rabino, um professor, alguém que ministra, só poderia começar aos 30 anos. Então, João Batista, quando chegou aos 30 anos, falou: mãe, chegou a minha hora, estou indo. Para onde você vai, filho? Vou começar o meu ministério. Como que você vai viver? Como que você vai vestir? Deus proverá. E ele foi. Daí 6 meses, Jesus completa os 30 anos e fala: mãe, estou indo para o ministério. O que ele faz primeiro? A primeira coisa que ele faz, ele vai até João Batista, no Rio Jordão. E ele fala: eu vim aqui para ser batizado por você. E João olha para ele: não sou eu que tenho que te batizar. Eu não sou digno nem de amarrar as suas sandálias. É você que tem que me batizar. E Jesus, mesmo sendo Deus, ele submeteu a autoridade que Deus tinha posto sobre a vida de João Batista, que era o predecessor. E é da mesma forma, queridos. Se você olhar um peixe, ele está debaixo da autoridade da água. Se ele sai debaixo dessa autoridade, tira o peixe para fora da água, o que vai acontecer? Ele morre. Você tem que estar debaixo dessa autoridade. Aqui é El Betel do Senhor, porque se sair debaixo dessa autoridade, morre. Uma árvore, ela está submissa a esta autoridade da terra. Suas raízes estão fincadas debaixo da terra. É ali que ela recebe todo o alimento. É ali que ela recebe todos os nutrientes. É ali que ela recebe tudo para gerar fruto. Se você tira a árvore da terra, o que acontece? Morre. Olha para o seu irmão aí ao lado. Fala: você tem que estar debaixo dessa autoridade. Senão você morre. Primeiro passo, obediência. Segundo passo, comunhão. É o Betel, fazer parte desta comunidade.
É certo que há irmãos muito fáceis da gente se relacionar e amar. Há irmãos que são uma maravilha, você já chega e é gostoso conversar, orar juntos, receber oração. Agora tem outros que é pela graça. Tem outros que a gente, Senhor, me ensina a amar esse irmão, me ensina a amar essa irmã. Olha para o irmão que está aí do seu lado e fala, Deus já me ensinou, irmão. A comunhão é uma ferramenta que forja os verdadeiros profetas de Deus. Deus nos criou para relacionar. Deus nos criou um ser social. E este relacionamento dentro da igreja é já um ensinamento para o nosso relacionamento com Deus. É por isso que ele fala, devemos amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. É esse relacionamento com os irmãos que vai nos aprimorar e vai nos capacitar a receber porção dobrada do Espírito. Este relacionamento com Deus e com a igreja é que vai forjar o seu caráter, forjar a sua identidade, o seu temperamento e te capacitar para receber porção dobrada do Espírito. Quem aqui quer porção dobrada ainda? As mãos estão diminuindo. Terceiro passo. Para ele receber esta oração, essa porção dobrada. Derrubar as muralhas com louvor e adoração. Versículo 3. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel. Versículo 3 não, versículo 4. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Jericó. O que se lembra de Jericó? Essa é fácil. As muralhas, como que essas muralhas vieram ao chão? Através do louvor e da adoração. O povo estava caminhando pelo deserto, a fama de Israel, a fama do Deus de Israel, ela já estava entre os cananeus, eles já estavam com muito medo do povo de Deus, pelo que Deus já havia feito no Egito. E o povo estava caminhando no deserto, havia um momento que eles iriam chegar em Jericó. Era a primeira cidade ali. E eles então se prepararam, eles fizeram uma muralha tão forte que eles imaginavam, isso daqui ninguém derruba. Isso daqui jamais poderá ser derrubado. Uma muralha que dava uma largura maior do que esse púlpito aqui, cabia 2 carros passando em 2 vias. Então eles se prepararam para isso, achando assim, isso não será derrubado, isso não irá cair. O inimigo sempre vai fazer uma grande muralha para nos cercar, vai fazer uma grande muralha para nos impedir, para nos intimidar. Às vezes somos nós mesmos que fazemos essas muralhas e nós precisamos vencer isso. Às vezes as muralhas na sua vida é o vício, são as decepções, as amarguras dentro da própria casa, no próprio relacionamento em casa, a frieza, a incredulidade. Às vezes nós criamos uma barreira ao nosso redor, uma muralha invisível para a nossa proteção pessoal, porque da maioria das vezes dentro da nossa própria casa o que nós recebemos são palavras que machucam, que ferem. Então, para a nossa proteção, nós fazemos uma muralha invisível. Essa muralha nos protege, mas também impede de receber um abraço. Ela nos protege, mas também impede de receber uma palavra. E essas muralhas, elas só vêm ao chão quando nós nos rendemos aos pés do Senhor Jesus e começarmos a mandar glória para cima. E Ele poderá mandar bênção para baixo. A gente só vence, querido, na verdade o louvor é a nossa arma de guerra. O louvor é a nossa maior arma de guerra. Lógico que nós temos a palavra, temos a oração, mas louvor é a nossa arma de guerra. Naqueles momentos mais difíceis da nossa vida, naquelas circunstâncias piores, o que Deus quer ouvir de nós é um brado de louvor. O que Deus quer ouvir dos seus lábios é um cântico novo. O que Deus quer ouvir da sua alma é um louvor que chega no céu.
Eu fico imaginando que Apocalipse ele fala que o céu ficou em silêncio por meia hora. Eu acho que está lá no capítulo 8 de Apocalipse. Eu fico imaginando o nosso louvor cantando. Eu fico imaginando os meninos cantando, a igreja cantando. E quando isso sai da nossa alma, eu creio que Deus fala com os anjos, os arcanjos, porque no céu é louvor 24 horas, esses anjos cantando e dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Mas naquele momento Deus fala com esses anjos, esses arcanjos: para um pouquinho aí, porque lá da igreja evangélica Vida está vindo um louvor, um som que está chegando às minhas narinas como um aroma suave. Eu sei o que eles estão enfrentando, eu sei as lutas que eles estão enfrentando, mas dos lábios deles está saindo um louvor que está chegando até a mim. É isso que Deus quer ouvir de você, queridos. Um louvor que sai da sua alma. É assim que você vai receber porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Deus quer ouvir um louvor que sai do seu coração. Independente da circunstância, é muito fácil a gente vir para a igreja, é muito fácil a gente levantar a mão, é muito fácil a gente falar um glória a Deus, um aleluia. Mas esse louvor tem que estar lá na sua casa, no meio daquela luta, daquela dificuldade, de um marido que ainda não se converteu, de um filho que está nas drogas, de um armário, de uma despensa vazia, de uma carta de demissão, de um laudo de um médico falando é câncer mesmo. É nesse momento que Deus está esperando dos seus lábios um louvor, uma adoração. É nesse momento que Deus está esperando sair dos seus lábios: Deus é Deus. Deus é a salvação. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim dará cabo a este mal. Eu sei que o meu Redentor vive. Quarto passo, versículo 6. Eu disse, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. O que significa o Jordão? Exercer a nossa fé. Quando o povo saiu do Egito e chegou à terra prometida, uma das barreiras, assim como foi sair do Egito, no Egito era o Mar Vermelho. Na terra prometida era o Rio Jordão. E Deus deu uma orientação a Josué e todo o povo. E mandou que os sacerdotes fossem à frente com a arca da aliança. E diz a Bíblia que o momento que eles colocaram o pé na água, o rio parou. E formou-se uma grande barreira. Caminhando, o rio estava lá do mesmo jeito. Indo em direção, ele estava lá, não parou, mas precisava colocar o pé na água, para que a água parasse. Quando Jesus fez aquele milagre lá, o primeiro milagre no casamento, transformando água em vinho, não se sabe exatamente em qual momento que aquele milagre aconteceu. Eles encheram aquelas talhas de água, e ele fala: leva ao mestre de sala. Tudo era água ainda. Aquelas pessoas olharam: mas é água. Leve ao mestre de sala. Isso é pela fé, querido. Deus está falando: eu vou fazer. O milagre vai acontecer. O momento que isso vai acontecer é o momento de Deus. O que nós temos é crer nisso, é trabalhar para isso, é fazer a nossa parte. Mas que vai acontecer, vai. E no momento que aquele homem provou, o mestre de sala provou aquela água, já não era mais água, era vinho. E diz a palavra: o Senhor guardou o melhor para o final da festa. Deus está guardando o melhor para o final da festa, na sua vida, na sua casa e na sua família. Tem uma ilustração de uma pessoa que é o que rema o barco e que faz a travessia do lago. Então uma pessoa entrou neste barco e ele começou a remar, levando para o outro lado. E essa pessoa que estava no barco observou que os dois remos tinham algo escrito. E um era trabalho
E o outro era oração. Trabalho, oração. Trabalho, oração. E ele foi e perguntou: o que significa isso? E a pessoa que estava remando falou: vou te explicar. Soltou o barco da oração, o remo da oração, e começou a remar só com o remo do trabalho. O que aconteceu? O barco começou a rodar. Então ele pegou o outro remo da oração e soltou o do trabalho e começou a remar só com o remo da oração. O que aconteceu? O barco começou a rodar e não saía do lugar. Daí ele pegou os dois e começou a remar juntos. O que aconteceu? O barco avançou. Deus está te chamando para o trabalho, queridos. Deus te chama para você orar e ter fé, mas para trabalhar, arregaçar as suas mangas, como fez Eliseu. É hora de você quebrar esse arado. É hora de você quebrar, porque nesta noite Deus quer derramar sobre a sua vida porção dobrada do Espírito. Isso vem com fé, com oração, com trabalho. É assim que nós obtemos a vitória. Primeiro, você tem que dar o primeiro passo. É hora de você sair da escola da incredulidade, da impossibilidade, para a escola do possível, porque tudo é possível aos que creem. Para a gente fechar, o quinto passo foi exatamente o último versículo que nós lemos, que foi o versículo 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Pede-me o que queres que eu te faça. Quer porção dobrada do Espírito? Pede-me o que queres que eu te faça. Qual é o seu pedido nesta noite ao Senhor? Qual é o seu pedido nesta noite ao Senhor? O que você quer de Deus? Esse é o quinto passo, de você receber a vitória, a bênção, porção dobrada. Esse é o quinto passo. Pede-me o que queres que eu te faça. Vamos ficar de pé? Feche os seus olhos e comece a orar ao Senhor e falar com Deus, porque é Ele mesmo que está falando contigo nesta noite. Pede-me o que eu quero que eu te faça. Você não vai responder para mim, você vai responder para Deus. E este é o momento, esta é a oportunidade, este é o tempo de Deus na sua vida. Pede-me o que queres que eu te faça. Então fecha os seus olhos e começa a orar ao Senhor. Elias significa Deus é Deus. Eliseu, Deus é a salvação. Aqui é El Betel do Senhor. Aqui é casa de habitação do Deus vivo. Aqui é o Gilgal de Deus, lugar de fazer novas alianças. Aqui é o Gilgal de Deus, lugar de conserto, de renovar com o Senhor a aliança. Aqui é o Jordão de Deus, porque você vai sair do seu lugar e é pela fé que você vai pisar e vai ver as águas se separarem. Aqui é a Jericó e você vai ver essas muralhas ruindo, caindo. Pede-me o que queres que eu te faça. E Eliseu responde: eu quero porção dobrada do teu espírito. Eu quero desafiar você, fazer deste lugar agora o Gilgal de Deus. Você vai sair do seu lugar
e vai falar: Senhor, eu quero refazer uma aliança contigo. Senhor, eu quero realmente receber de ti algo novo, uma porção nova. Senhor, eu quero apresentar a minha vida, eu quero ser realmente circuncidado no meu coração, na minha alma, no meu espírito, porque nesta noite eu almejo algo novo do Senhor. Então não perca esta oportunidade. Se o Espírito Santo já está falando ao seu coração, saia do seu lugar, venha aqui à frente, eu quero orar com você. Faça deste lugar aqui a julgar do Senhor e acerte-se com Deus. Não é comigo, não é com o pastor, mas com o Senhor Jesus que está aqui, porque aqui é El Betel do Senhor, casa de habitação do Deus vivo. É hora de você quebrar esse arado. É hora de você quebrar esse arado, porque você vai receber um manto de Deus sobre a sua vida nesta noite. Deus está te chamando para a obra, Deus está te chamando para dar frutos, Deus está te chamando para frutificar. Não é tempo de deixar para a próxima oportunidade. É tempo de você vir agora. É tempo de você estar aqui agora na presença do Senhor. Os presbíteros podem me ajudar? Se tiver o óleo aí, traz o óleo pra gente. Deus vai derramar porção dobrada, unção dobrada, graça dobrada, sabedoria dobrada, discernimento dobrado, força, vigor físico dobrado, vontade, desejo, motivação, ânimo. Deus está neste lugar, porque aqui é El Betel do Senhor. Aramanás, Fideremanaias, Oriandarabassuriandaramanaias. Os presbíteros que estão aí, irmão Fernando nos ajuda aqui também na unção. Jimmy também pode vir nos ajudar aqui ungindo. Oramanás, Fideremanaias. Há uma porção dobrada do Espírito de Deus para ser derramada aqui nesta noite, e é sobre a sua vida, é sobre o seu ministério, é sobre este chamado de Deus. Deus está olhando para o seu coração, Deus está olhando para a sua alma, e Ele está falando: eu tenho um plano contigo. Remanás, Fideremanaias, Oriandarabassuriandaramanaias. Deus tem uma unção nova sobre a sua vida. Se alguém que está aqui no nosso meio quer retornar aos caminhos do Senhor, se afastou, distanciou, esfriou, esta noite Deus está te chamando: volta, filho, para a minha presença. Se há alguém aqui que quer fazer esta oração: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador, levante a sua mão bem alta, eu quero orar com você e abençoar a sua vida. Deus te chama para a obra, Deus quer te capacitar, Deus quer te dar unção nova. Aleluia. Oh, aleluia. Todos agora, todos que estão aqui na frente, que estão na igreja também, levante a sua mão para frente assim, com a palma da mão levantada. Porque nesta noite Deus quer ministrar uma porção dobrada sobre a sua vida. Então levante a sua mão para receber porção dobrada, levante a sua mão para receber a unção de Deus sobre a sua casa, a sua vida e a sua família. E se você quer isso, faça esta oração agora diante de Deus. Faça esta oração agora: Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero porção dobrada, Senhor. Senhor Jesus, nesta noite nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor se faz presente neste lugar. Aqui é El Betel do Senhor, casa de habitação do Deus vivo. Pai, as mãos estão estendidas. Meu Deus, o coração está aberto. Senhor, a alma está desejosa.
Senhor, há um desejo de receber nesta noite porção dobrada do Teu Espírito. Meu Deus, visita todos quantos estão aqui nesta noite. Meu Pai, que nenhum de nós possamos sair daqui sem receber o toque do Teu Espírito. Vai tocando nessas vidas, meu Deus, vai tocando nesses corações, vai tocando, Pai, nessas almas, vai tocando nessas mãos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nesta noite, derrama de uma porção dobrada do Teu Espírito sobre essas vidas, meu Deus, derrama, Senhor, um dom especial. Meu Deus, quando eles forem para casa, quando eles deitarem, quando eles dormirem, visita nesta noite com sonhos, meu Pai. Durante a semana, Senhor, algo o Senhor faça para que eles identifiquem que há uma porção dobrada do Teu Espírito sobre a vida deles. Meu Deus, dê visão. Meu Deus, dê um dom. Meu Pai, acima de tudo, dê fome e sede da Tua palavra. Dê fome e sede de estar na Tua presença. Meu Deus, que a nossa oração nesta noite seja uma oração ousada. Eu quero porção dobrada do Teu Espírito. Em especial, Pai, essas pessoas que estão aqui à frente. Amém. Essas pessoas que estão aqui à frente, nós estamos ministrando essa porção dobrada do Teu Espírito. E alguns vieram aqui para estar no Gilgal do Senhor, para renovar a aliança. Quem é que está aqui na frente está renovando a aliança? Levante a sua mão aí alto para a gente orar por você. Pode levantar a sua mão. Quem está aqui à frente que está renovando uma aliança? Ore comigo, então repita a oração. Senhor Jesus, nesta noite eu sou grato ao Senhor pela oportunidade que o Senhor me dá de estar na Gilgal de Deus, lugar de renovo, de conserto, de aliança. Meu Deus, eu abro o meu coração para que o Senhor me marque com o Teu selo. Eu quero carregar no meu corpo a marca do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Abençoamos essas vidas, Pai. Profetizamos unção dobrada. Profetizamos graça dobrada. Profetizamos amor dobrado. Profetizamos intimidade dobrada. Profetizamos, ó Deus, a bênção do Senhor sobre a vida deles. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus.